Portanto, quero em primeiro lugar, antes de começar o nosso Balo Muka de hoje, dizer aos manos e às manas que durante o ano nós fomos pontual no ponto de vista de falar daquilo que são as causas que a gente vai vendo que na sociedade angolana não se fala como problema nacional. Nós vimos as crianças angolanas a sofrerem isoladamente. Nós vimos no Jornal da Angola, foi passando todos os assuntos da criança, os desrespeitos e o abuso e o espizinhar da criança angolana, e muitas pessoas que jogam um papel político na sociedade, que fazem parte das políticas angolanas, que dizem que têm interesse nacional, mas nessas questões que ligam o interesse nacional da criança, não foram falando. E temos que ser coerentes. Temos que ser nós que temos que trazer essa situação. Essa é uma das causas. O foco já não pode fugir. Por mais que existem situações que tentam amanhentar o foco de um ativista, o foco já não pode fugir. Nós, durante esse percurso, nós vamos resistindo não só o regime do MPLA que está no poder, que nós criticamos, mas vamos resistindo também outras forças que tentam desmotivar essa nossa capacidade em todos os factos. Mas como a mente e aquilo que nos vai na alma é muito mais forte que aquilo que as pessoas tentam fazer, então a gente consiste em ficar sempre prudentes. Nós, naquilo que fomos atletas, naquilo que a gente trouxe para a vida, ficamos contentes com os que estão presentes, e os que não estão presentes, a gente respeita-los. Portanto, e nessa ordem de ideia, nós caminhamos um ano coerentemente a falar da situação das crianças. E se alguém me perguntar, Mano Gica, houve algum resultado positivo? Pode não haver até resultado positivo, mas houve pessoas que... existe agora pessoas que fazem parte daquilo que é o interesse nacional a se pronunciarem sobre esses fenômenos. Porque aqui nós vamos entrar no primeiro ponto do nosso programa, e o primeiro ponto do nosso programa diz mesmo logo: defender as crianças numa nação é o maior sinal de consciência. Vamos parar por aí. Defender as crianças numa nação é o maior sinal de consciência. Em qualquer parte de um país do mundo, os desenvolvidos, os que dizem ser mais esclarecidos, você se acompanhar o que está a acontecer com o processo eleitoral nos Estados Unidos da América, o Trump não quer sair do poder e existem ali muitas coisas de fraudes e etc. Estão a dizer que aquele comportamento é comportamento do terceiro mundo. E então, hoje no mundo, quando os tais aliados dos outros países vêm fazer negócio com vocês, vêm conhecer como é que funciona a nação, e quando se apercebem que as pessoas que mais devem ser defendidas e as pessoas que mais devem ser protegidas a todo custo, não são os petróleos, não são as questões materiais, mas sim as pessoas humanas. E nós, depois da guerra, tínhamos que virar a nossa atenção para como estruturarmos o futuro, e começamos pela criança. Por isso é que eu digo logo, defender as crianças numa nação é o maior sinal de consciência. Nós temos um Instituto da Criança em Angola que está a se afogar, que não vai. Ele não consegue fazer nada pelas crianças. Ele não tem capacidade de fazer nada para as crianças. A única coisa que ele escreve nos reportes do INADEC para concluir é dizer que os pais e as mães devem ter mais cuidado com as crianças. Como? Se uma menina foi abusada pelo indivíduo que 21 anos abusou uma menina de 4 anos até morrer, não se justifica que na sala de julgamento este indivíduo vai sair fora. O que nós estamos, qual é a postura
que nós, como governo, o Estado de Angola está a passar para fora de Angola. Está a passar por uma postura muito negativa. Está a passar uma postura desastrosa. Está a passar uma postura menos boa. Daí é que é necessário as pessoas começarem a atuar de uma forma de consciência de que esses são sinais muito negativos. Se nós realmente falamos o amor ao próximo, se nós falamos que estamos preocupados com os outros, se nós falamos que as crianças são a continuidade da nossa sociedade, que continuidade é essa da nossa sociedade que ninguém lhes ama? Perdão. Que continuidade é essa da nossa sociedade que ninguém demonstra amor para com elas? Isso não vai ser possível. Isso não vai ser possível. Então, é importante que a gente aqui fale sobre essa situação. É importante que a gente traga esse assunto para que nós discutamos esse assunto na nossa sociedade. As crianças angolanas devem ser muito mais defendidas. Porque numa sociedade que não defende aquela criança, essa sociedade defende quem? Essa sociedade defende quem? Quais são os valores que a sociedade defende? Então, as crianças angolanas na nossa sociedade não são defendidas. E é preciso que, para além das instituições que são fracassadas, que nós também sejamos capazes, naquilo que é o nosso foco e a nossa ação, continuamos sempre a nos esbater contra essa situação. Defender a criança angolana é um sinal de que a sociedade angolana está dedicada ao seu máximo. É um sinal de que naquele país, independentemente de haver, obrigado professor Jair, independentemente de haver muitos problemas, da sociedade estar destruturadas em algumas situações, mas quando vem no cômputo de defender a criança, essa sociedade é uma sociedade ativa. Nós não podemos continuar e não podemos crer que na nossa Angola existem meninos que ainda sofrem no silêncio. Então, é preciso que nós mesmos falamos dessa situação que as crianças angolanas estão a passar. É uma situação aberrante. Portanto, defender as crianças numa nação é o maior sinal de consciência. As pessoas estão a demonstrar que temos uma consciência de futuro, temos uma consciência de nação. Quando uma menina de 14 ou quando um músico canta a dizer que querem as novinhas, e nós que entendemos o linguajar da banda estamos a falar que ela até fala as meninas de 9 anos de idade, nós temos que nos impor. Temos que nos impor, temos que fazer qualquer coisa. Infelizmente, esse tipo de ação, muitas pessoas dizem que não lhes afeta, mas depois, quando começam a ser vítima disso, veem que isso realmente são situações que pode diminuir o país. E quando eu falo que tudo isso é ligado ao amor ao próximo, você quando ama o teu filho, você quando vê o filho do vizinho, também é teu filho. Então nós não podemos lutar contra nós permanentemente. Tá vendo? Nós não podemos lutar contra nós permanentemente. Então, se não se mudar de mentalidade, Angola vai continuar fingida numa mentira inexistente. E nem tudo que se faz é só esperar do despacho do Estado ou do despacho de quê? Da Carolina Cerqueira, para vir dizer no fim do ano quantas crianças são analfabetas, quantos meninos não foram na escola. Do ministro da Justiça e dos Direitos Humanos que não tem coragem de dizer que nós até agora não conseguimos dar as cédulas. Tem menino que não está aí na escola porque não tem cédula. Tem bairro em Angola que não tem escola. Esses não se preocupam com o futuro. O futuro não vai ser só o filho dos dirigentes angolanos. Tanto é que se o futuro da Angola fosse os dirigentes, o filho dos dirigentes angolanos, nós já tínhamos muitos deles aí atuarem. Está a perceber? Então, é importante que nós tocamos nessa situação do nosso país. É uma situação que eu queria falar aqui. Estamos em final de anos e naquele resumo tudo daquilo que eu faço, daquilo que foi o Balumuca de janeiro a janeiro, fui falando, sim senhora, essa questão das crianças foi uma das situações que eu mais frisei. Foi uma das situações que eu mais falei.
E então é importante voltar a realçar aqui novamente para nós nos lembrarmos que uma sociedade é feita com um todo. Não estou aqui a desprezar os idosos. Eu não estou a dizer que os idosos não devem ser existentes. Os idosos são existentes e é compreensível e precisamos da participação dos idosos. Mas estamos numa sociedade que o maior jornal do país, público, vem dizer que as meninas no Namibe são vítimas de prostituição infantil. Está a entender? Nós estamos a ouvir pesquisas e estudos que vêm nos dizer que as crianças continuam a ser abusadas por indivíduos que têm boas situações econômicas. E nós vemos os pronunciamentos da sociedade, e é por isso que eu digo que houve resultado, porque há pessoas de partidos políticos também que não estão ligados ao poder, que vão se pronunciando. É nosso interesse, os professores, as pessoas de interesse nacional têm que se indignar com essa situação. Às vezes o governo de Angola tem a mania de dizer que é pouca vergonha fazer uma manifestação à frente da Embaixada de Angola em Londres. É pouca vergonha os jovens em Portugal fizeram uma manifestação. Não. A pouca vergonha que é dos vossos homólogos dos vossos países, que vocês vão lá vender uma Angola que não existe, é de saberem que a criança naquele país não é protegida. Está entendendo? Então, é importante, não estamos aqui a comparar. As pessoas gostam muito de buscar comparação. Mas na Inglaterra, mas no Natal. Nós estamos já a falar do contexto da Angola. Depois da guerra, nós tínhamos que proteger a criança. E assim, quando você protege a criança, mais facilmente você vai poder olhar e ver que nós precisamos de criar estruturas para proteger as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Onde se encontram as crianças, onde se encontram os idosos, onde se encontram as mulheres, as pessoas, os deficientes. Então a sociedade, se não fazer isso, se criarem só os institutos para dizerem que somos um país democrático e temos ali o instituto, não está a funcionar. O INADEC é miserável, não tem nada para dar numa criança. Está a entender? Nos tribunais da República de Angola, eu tenho conhecimento e eu falo com pessoas que dizem que esse caso também aqui não está com nada. Estão onde os valores das pessoas, dos tribunais, os juízes, que estão, muitos deles não têm juízo na cabeça. Recebem dinheiro por trás para inocentar indivíduos que violaram menores de idade. Eu não estou preocupado com o indivíduo que foi inocentado. Como é que as pessoas não... Que pai, mãe e filho conseguem chegar em casa, uma pouca vergonha, e dizer que estão a dirigir um país em que as crianças são abusadas. Que tipo de país você está a dirigir? Querem ameaçar, querem prosseguir as pessoas, mas vocês não conseguem defender a nossa nação. Isto é brincadeira, mano. Isso aí é como se dizer no estrangeiro. Isto é um banquete. Está tudo aí à volta. Então, a criança angolana é um dos sinais que nós... E há juízes sem juízo, mano. E estás a ver? São postos ali e são pessoas que são corrompidas. Olha, vou-vos contar uma história séria que me contaram. Que, quer dizer, a mãe está ali na sala do julgamento a lutar para a filha que foi abusada. Afinal de contas, o próprio advogado dela já foi comprado pelo advogado de defesa, já compraram o juiz, estão só ali a fazer papel de parvo. O juiz sabe que aquilo não vai à frente, ele também já foi próprio comprado. São pessoas sem juízo. Você vê, ainda bem, obrigado minha irmã, você vê que nós no país, nós temos instituições dos partidos políticos que velam pela mulher angolana. Qual é a campanha, qual é a marcha que se uniram elas para dizer assim, e no âmbito da democracia, e no âmbito de conservar a paz, e de que as mulheres têm um papel muito forte no país. As mulheres da Oma e da Lima foram marchar pelas crianças que estão a ser abusadas em Angola. Ou mesmo as mulheres do... A FENELA não tem grupo de feminino porque a FENELA está tudo destruído. A Casa C, esses todos partidos políticos ativos foram marchar por essas crianças que são abusadas, E nós não estamos só a falar vítimas da prostituição. Estamos a falar crianças também que são vítimas da droga. Crianças que são usadas para o crime. Hoje, para não prenderem o cota, pegam, mandam no miúdo. Está entendendo? Então,
tudo isso devia ser insatisfação total. Que essas pessoas que estão nessa organização de velar pela mulher angolana deviam ter nos seus repórteres. Por quê? Porque só velam quando é o contrário. Está a entender? Então, por isso, essa gente que optou por ideologias que você não conhece, que não tem nada a ver com isso, depois, no fim, dá tudo esses tipos de problema. É importante que nós paramos e fizemos uma reflexão profunda e influenciamos a sociedade a fazer uma reflexão profunda em torno disso que isso acontece com essas crianças. É um vexame, é uma desgraça, principalmente para os nossos dirigentes que têm o nariz empenado a se armarem, que são pessoas fortes. Vocês não são fortes, vocês estão a ser vítima que os outros países vos veem como inocente. Quem não consegue defender a criança não é ninguém. Nós estamos a ouvir aí igrejas conhecidas como as igrejas número 1. As igrejas mais influentes ligadas a uma promiscuidade também política que existe. Porque se nós temos o artigo número 10 da Constituição que diz que nós somos um Estado laico e não deve haver união, deve haver separação entre a religião e a política, mas nós não vemos. Não se pronunciam sobre isso. A sociedade fica desequilibrada de tal maneira e que passamos uma noção que Angola é um país péssimo para as crianças viverem. Não podemos continuar com um país assim. Está a entender? Então, este é o meu foco como ativista. Por mais que me belisquem, por mais que me atirem piada, por mais que me falem mal, eu não estou preocupado com os mais velhos que me falem mal, eu estou preocupado com essas crianças. Esses eu ganho o meu grito de suspiro e digo que temos que fazer algo e aconselho todas as pessoas que me seguem que nós devemos nos inquietar contra essa situação de não se defender a criança angolana. O silêncio dos nossos dirigentes, no discurso do presidente da República, ele tem que falar dessa situação. Ele tem que ir na Assembleia falar qual é a comissão de deputados em Angola que falou das crianças que estão a ser vítimas de prostituição, usar pela droga e que foram interrogar como é que o Jornal de Angola está a dizer, porque foi no dia 24 de agosto de 2020 que o Jornal de Angola disse que estão a ser vítimas de pessoas com boas situações econômicas. Tinha que se haver uma comissão de deputados a se esbater com essa situação. E eu digo assim, quem cala consente. E nós devemos, depois de um ano, nós devemos dizer, se estão em silêncio, é porque também são pessoas que alguma coisa dali que injustiça essas crianças tem sido prazerosa para essas pessoas. Porque um pai, uma mãe, mesmo que não é teu filho, não consegue dormir ali na cama por causa dessa situação. Está a ver? Yeah. Então, se nós falamos, olhamos para as crianças, que as crianças são o futuro da manhã, eu também concordo contigo, minha irmã. O futuro da Angola, das crianças, é um futuro comprometido. Não podemos vir aqui dizer com coisa. A criança angolana não é tida. Outra coisa que eu queria dizer, vocês vão nos órgãos de informação, principalmente os Panguiame que está em Angola. Quais são os programas de entretenimento que tem para as crianças? É Kuduro. Quais são os programas de entretenimento para a criança? Querem que esse país cresça. Você, quando está a estruturar um país, o básico é importante fazer disso. E quando você não tem o básico, podes fazer todo tipo de jogada, não é suficiente para uma boa governação. Infelizmente, quem nos governa teve deficiências a isso. Quais são os programas de incentivos para as crianças pintarem, para as crianças brincarem, nesse tempo que temos tecnologia a funcionar? É por isso que eu digo, o MPLA tem um problema. Tudo aquilo que ele não percebe, ele não consegue implementar. Então, esse é o grande problema que se vive com essa situação da criança. Está a entender? Não conseguem implementar, não conseguem controlar a tecnologia conforme eles gostam de controlar, não conseguem dominar certas coisas e trazer outras pessoas para fazerem algo, e aí nós ficamos, porque hoje o mundo em que vivemos, as crianças angolanas deviam ter privilégio de viver certas situações e que hoje não vivem por causa da incapacidade dos que governam Angola. Isso é importante a gente dizer. Portanto, este é o Balumuka com Mano Jica Tetemba, o último do atual ano
de 2020 e nós continuamos com o nosso compromisso aqui em toda a dimensão, sempre apontar aquilo que é o nosso foco. A voz do sem voz, com Jeca Tempo, a partir de Londres. Manos e manas, saudações mais uma vez. O nosso programa hoje, na nota de abertura, estamos a falar: defender as crianças numa nação é o maior sinal de consciência ligada ao amor pelo próximo. Infelizmente, nós na sociedade angolana temos dificuldade, não vemos aquelas pessoas que dizem que têm um olhar atento, estão dispostos ao interesse nacional. Não faz mal, minha irmã, não faz mal. Que estão dispostos, ligados ao interesse nacional. Infelizmente, pouco se pronunciam dessa catástrofe que aí tem. E é preciso que nós fizemos pressão para aqueles que governam o país, para que olhem para as crianças do nosso país. Vamos passar por o segundo ponto. Olha, o segundo ponto é um ponto de reflexão que durante o tempo, o mundo em que vivemos hoje nos obriga a fazer essa reflexão. Mas quando eu falo mundo em que vivemos, até mesmo em África, somos obrigados a fazer essa reflexão. Olha, exploração de petróleo na bacia do Namibe. Acabei de falar agora do facto das crianças de não serem defendidas e das pessoas não mostrarem preocupação com as crianças. E temos muitas políticas e muitas questões jurídicas boas para as crianças. Quem lê, uma pessoa como eu que vai buscar e vai ler os artigos, as leis para defender as crianças angolanas, são altamente, mas na prática não acontece. Você se pega naquilo. Eu traduzi muito daquilo que os nossos artigos para inglês e constituições para defender as crianças. Você dá num cidadão do outro mundo e diz: uau, só podem ser crianças do paraíso. Está a entender? Quer dizer, faz-se muito fogos de artifício e pouco investem. Porque o meu filho estuda em Portugal, o meu neto está na França, o meu bisneto está na Bélgica. A minha filha não está mesmo a dar à luz, o meu neto não vai estudar nessa situação. É realmente triste a situação que, desde os tempos que antes de nós sairmos de Angola até hoje, os nossos políticos continuam com essa prática. E isso realmente não é muito bom para um país que se diz que quer evoluir, continuar com essas práticas e essas práticas não estão com nada. Não investir em proteger, na proteção da criança angolana. Quando não se investe na proteção da criança angolana, estamos logo de imediato a dizer que estamos desligados ao amor ao próximo. Portanto, nós nos últimos tempos, hoje estamos a falar em solidariedade, dar também a tua parte. Eu discordo com as pessoas que dizem que a solidariedade não deve existir, o governo deve fazer a parte deles. Não. O governo pode fazer a sua parte, mas é importante que nós demos exemplos de solidariedade. Nós precisamos de solidariedade em Angola. Os angolanos têm que ser solidários com a dor do irmão. É importante essa atitude. Os outros até dizem aqui: let's start giving. Tá vendo? É importante essa solidariedade. Eu entendo que na mente dos políticos partidários é o governo que tem que fazer certas coisas, mas nós, cidadãos, a nossa iniciativa individual crescente, nós devemos fazer isso e não podemos parar. Agora, se não há continuidade, mas pelo menos reunir-se as condições para fazer pessoas sorrirem, para fazer pessoas alegres, fizemos algo, faz-se algo. Muito daquilo que a gente faz nem vale a pena vir falar, porque é uma questão de fogos de artifício, não é essa disciplina da consciência de um ativista. Está a entender? Então, não vale a pena dizermos que a solidariedade é negativa. Eu sou daqueles que digo mesmo, a solidariedade é importante. E quando não houver solidariedade num país, é grave. Eu estive presente num ativismo que nós começamos a lutar muito fortemente muitos anos atrás. E não tínhamos barbas brancas. Ok? Mas éramos muito poucos. E não havia solidariedade. Não havia nenhum telefonema em te dizerem: mano, estamos juntos. Ou uma mensagem. As pessoas até da família te fugiam. É importante solidariedade. A falta de solidariedade com as pessoas
Hoje tem pessoas que trabalham como diplomatas, estão a ser expulsos das embaixadas e do consulado e dizem que são da UNITA. Mas então esse país que diz que abraçou a democracia, da UNITA não pode trabalhar no consulado geral, é angolano. Então, quando as pessoas não se pronunciam sobre essas coisas, é falta de solidariedade. Não sejamos nós hoje a matarmos o espírito de solidariedade que está crescente no seio dessa juventude, que trabalha e do pouco que trabalha está a dar. Se você não está a dar, a gente te respeita, mas ninguém está a cobrar dos que não estão a dar. Ninguém está cobrado os que não estão a dar. Os que estão a dar, continuem a dar, porque é aquilo que o vosso coração e o vosso espírito filantrópico quer dar para o vosso país, para os vossos irmãos. Façam isso, porque essa é uma dinâmica boa. Vimos crianças que não podiam sorrir e um pai, quando está aqui, noutra parte do mundo, e dá um presente, e o menino recebe no outro lado do mundo, é uma maravilha, é uma satisfação. Até estamos a nos sentir muito bem. Vamos avançar com a solidariedade.